Olá, pessoal! Tudo bem com você? Olha, o conteúdo de hoje eu vou explicar para você sobre o mundo espiritual. Qual a diferença de um espírita para uma pessoa do candomblé para Deus? O que significa um ser humano ser enganado por religiosidade e desprezar os ensinamentos de Deus? Por qual motivo isso se concretiza na mente das pessoas? E elas passam a vida inteira desprezando o que Deus quis ensinar, acreditando no que já conhece e achando que está bem da forma que vive. Eu escolhi aqui um versículo para explicar para você qual é a diferença. Porque as pessoas vivem enganadas na própria religião. E isso tudo está escrito na Bíblia. Cada vez que eu leio a Bíblia, eu fico muito impressionada com o mundo espiritual. Como é difícil Deus entrar na mente de uma pessoa que ela já vive enganada. Como é difícil isso. Você pode dizer assim, mas nada é difícil para Deus. Mas sabe por que eu acho que é difícil? Porque as leis que Deus impôs na terra, Ele não ultrapassa. Ele impôs aquela regra e Deus, Ele não passa por cima da regra dele. Então, isso fica difícil para Deus entrar naquela mente, porque nada que aquele ser humano ele se depare com a realidade, nada o convence como Deus quer que ele veja. O entendimento dele está invertido. É isso que acontece. Em Jeremias 33:3 diz assim para você: Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Então veja que esses entendimentos que Deus quer dizer aqui é espiritual, é sobre o sobrenatural. E aí, uma vez, eu vi um diálogo de uma pessoa do candomblé com o espírita. E nesse diálogo, o do candomblé, ele falou para o espírita que a doutrina de uma pessoa do candomblé é expulsar o demônio com pemba, abô, difumador, velas. Ele na mente da pessoa de terreiro de candomblé, ele expulsa os demônios utilizando essas ferramentas. Onde as pessoas espíritas, elas têm uma doutrina. Ela doutrina o espírito que ele tem que se conformar que ele já partiu, que ele não está mais nessa terra. Tipo, uma pessoa que falece, então, quando o demônio começa a perturbar um ser humano da família, a pessoa sonha, vê vultos, ou tipo, alguma coisa, então eles vai fazer esse tipo de doutrina. Ele vai conversar com o demônio, com o espírito. Na mente da pessoa que entra na religião, não é um demônio, é um espírito. Então, o que vive no espiritismo, ele vai convencer, doutrinar aquele espírito que ele não pertence mais a essa vida, que ele já partiu, que ele tem que ser doutrinado para reencarnar. Onde a Bíblia explica que nada disso existe.
não existe vida após morte, o ser humano só tem direito de ter uma vida. Então, como ele não vai para a palavra de Deus aprender, então tudo que ele vive na terra, é os espíritos ruins que Deus explica, que é doutrinado por eles. Isso é a Bíblia que diz. Então hoje eu vejo porque as pessoas elas vivem ignorando a palavra de Deus. Porque na hora que ela tem necessidade de buscar a Deus, naquela hora que ela precisa de Deus, ela vai se agarrar na religião. E aí é nessa frequência do acreditar na religião, é onde Deus não pode fazer nada. Em vez do ser humano se agarrar nas orações, num ato profético, numa coisa saudável que Deus ensina com a palavra dele, que tudo se refere ao mundo espiritual, as pessoas se agarram na religião. Então veja que é difícil para Deus convencer uma pessoa que ela já acha que já sabe. E por que ela acha que sabe? Porque ela foi enganada. Ela já tem aquela mente formada. Então veja que um espírita que acredita que pode doutrinar, ele pode doutrinar um espírito que já morreu, que ele vai reencarnar, ele acredita naquela ilusão que a mente dele já criou. Então, na mente dele, tá tudo bem. Onde o do candomblé, quando ele precisa de Deus, ele vai se agarrar de outras formas. Banhos de abô, difumador, pemba, vai fazer rituais que é sobre isso, sobre banhos, sobre incensos e tudo isso a Bíblia ensina. Então se torna um pelo outro. Qual é a diferença? Nenhuma. Não tem diferença para Deus. Religião é religião e Deus é Deus. Então veja que o errado não é Deus e Deus não tem como invadir aquela mente, que é só Deus que revela. É isso que esse versículo ensina. Só Deus faz as revelações verdadeiras. Então, na hora da necessidade do corpo, da sua alma, da alma do necessitado, ela vai buscar em fontes erradas. E o que Deus pode fazer com isso? Não pode fazer. É o próprio ser humano que tem que ter noção que a Bíblia não mente quando ele passa a ler a Bíblia e vê que tudo que a Bíblia está ensinando no natural, da mesma forma, é no espiritual. Porque se a Bíblia ensina que adulterar é errado, que roubar é errado, que mentir é errado, que todas as regras que o ser humano já conhece na Terra, quando ele tem noção, no mínimo disso, dessa base, e vê que a Bíblia ensina sobre as enfermidades, sobre doenças, sobre espíritos, é quando ele começa a ter uma base, que a Bíblia não mente. Então, se a pessoa não quer se aprofundar e quer simplesmente ver a sua carne, a sua matéria bem, seja de que fonte for, de que forma for, é onde a pessoa passa pelos problemas e não consegue absorver aprendizado nenhum. Elas acham tudo natural. Mesmo adoecendo, mesmo sofrendo, mesmo sem encontrar tudo que ela precisa, ela vai se conformando com religião. E Deus esperando uma oportunidade
para querer tratar aquele ser humano de forma correta. Mas como na cabeça dele ele está bem, ele não precisa da ajuda de Jesus, que foi isso que Jesus veio fazer, como Deus vai concretizar isso? Não tem como. É impossível. É impossível. Então ele só vai ver a realidade quando ele passar para o lado de lá. Quando ele passar para o lado de lá é que ele vai ver que ele perdeu as oportunidades de aprender com o próprio Deus, estando materializado, estando na sua matéria, aprender diretamente com Deus. Mas isso só é possível quando a pessoa começa a querer buscar e a querer aprender. Quando ele quer simplesmente saber de dinheiro e que está bem, é como se dissesse, eu não preciso. E se o ser humano pensa assim, então quer dizer que Jesus foi um fracassado? Jesus Cristo não foi uma pessoa enviada por Deus, o próprio Deus materializado, para ensinar as pessoas sobre o mundo espiritual? Veja que se você parar para raciocinar, tudo tem lógica. Porque Deus podia ter enviado Jesus encarnado num rei. Jesus podia ter vindo num general da época, num rei. Mas não, Jesus veio nos pobres, nas pessoas mais necessitadas, para mostrar sobre o mundo espiritual. E que Deus não era dinheiro. Deus libera a prosperidade na vida das pessoas, dependendo da sua capacidade espiritual. E que uma pessoa, para ser próspera, ela não precisa ser rica em dinheiro. A prosperidade não se revela em dinheiro, e sim em todas as áreas. Na área sentimental, na área da saúde e na área financeira. E é sobre isso que Deus quer ensinar a cada um de seus filhos. E as pessoas ficam sendo enganadas pelas próprias religião. Da mesma forma que é na terra, a nossa terra, o nosso mundo, ele é feito de legalidade. O mundo espiritual é da mesma forma. Por isso, os versículos foi escrito em parábolas. Porque a cada merecimento do seu filho, Deus vai revelando para que ele entenda o que ele está lendo. Então, se nem lê, ele vai... Como isso é possível? Se as pessoas têm tempo para tudo na terra, mas não tem tempo para buscar a Deus. Veja como o fato se concretiza de verdade quando você para raciocinar sobre o mundo espiritual. Então, chega um momento que as pessoas do candomblé, elas até querem recuar. Chega um momento que elas querem Deus, mas elas não encontram. Elas estão longe do Espírito Santo. Porque elas não sentem a frequência. A Bíblia ensina que os próprios espíritos que os guiam na terra, que os enganam, não deixam ele ter os entendimentos. Então existe o passo, existe o querer, existe o abandonar. Deus, ele quer que o ser humano seja sincero com ele. Que o ser humano pergunte, vá atrás. E não diga assim, eu estou bem e eu não preciso. Eu falo assim porque é dessa mesma forma que eles pensam. Eu já conversei com vários e eles dizem isso. Eu estou bem como eu estou. Pensando só nessa vida. Criando um Deus que ele idealiza. Criando um Deus fugindo
totalmente da Bíblia. E Deus não pode invadir a vida de um ser humano que já tem as crenças limitantes dele. Entende? Como Deus, religião para Deus, qualquer uma é abominável, porque o mundo ele é baseado em espiritualidade e não apenas no que o olho vê. Então, por nada que Deus mostre, por nada que Deus faça, na mente de uma pessoa que tem a mente cauterizada, que é isso que Deus fala. O que é uma mente cauterizada? É uma mente que está enganada com as suas próprias crenças. Veja que quando você começa a adquirir uma sabedoria, você vê que realmente não se explica. Tem canções que diz, ninguém explica Deus, porque é sobre o mundo espiritual, o próprio Deus. O próprio Deus é Espírito Santo. É sobre o mundo espiritual que Deus quer revelar. Não é sobre a matéria do ser humano. Veja que desde lá atrás, da época de Jesus Cristo, que tudo se repete na área religiosa. Jesus, a batalha maior de Jesus foi com os fariseus, porque eles acreditavam não precisar. Vendo os paralíticos levantar, o cego enxergar, os doentes, vendo tudo. E eles não conseguiam entender. Então, como pode hoje a gente achar que isso não é algo espiritual? Só se você não quiser saber nada de Deus. Porque se você parar para querer entender o que é Deus, você vê que não é normal um ser humano viver ignorando a Bíblia e falando o nome de Deus. Não é algo normal. É algo fora do normal. O ser humano está enfrentando batalhas de doenças, enfrentando batalhas espirituais em todas as áreas e ignorar Deus dessa forma, independente, só porque tem o dinheiro para correr atrás de tudo, de médicos e das suas necessidades. Infelizmente, o mundo é guiado pelo que o olho vê. E é por isso que tantas pessoas só vê a realidade quando parte dessa vida. E quem sabe da realidade fica pregando, tentando ajudar e vê que se o próprio Deus, com seu todo poder, não consegue, quem somos nós para conseguir entrar na mente de uma pessoa que tem a mente cauterizada por religião e que não busca a Deus da forma que Deus ensina? É realmente lamentável, mas é a realidade. Eu peço para você que você deixe o seu like para dar oportunidade a outra pessoa conhecer esse conteúdo. Porque é muito grave. O mundo espiritual domina o material. E Deus só quer uma chance para mostrar a cada ser humano as suas verdades. Em Jeremias 33:3 é isso que Deus revela. Que Deus só quer uma oportunidade para revelar o espiritual. E isso não é num piscar de olho. É realmente numa busca para nascer o amor. Não se tem um amor do nada. Um amor se constrói. Não é verdade? Então, deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.